O Guerra no Nome mostra a força dessa mulher que passou pela pior dor que uma mulher pode sentir, a perda de um filho. Mas o diagnóstico de um câncer que se mostrou incurável não desanimou a luta pela vida. No perfil de hoje, nós vamos conhecer a história de uma vencedora que conseguiu transformar essa dor inexplicável em inspiração para ajudar crianças e jovens. Minha convidada é Renata Cordeiro Guerra, que criou o Instituto Todos por Felipe e hoje trabalha para levar alegria e esperança a outras famílias. Renata, é um prazer enorme te receber aqui, saber um pouquinho mais do seu trabalho. O prazer é todo meu. Eu sei que você passou por um momento muito difícil. Muito difícil. Que nenhuma mãe quer passar. Vou entrar numa pergunta delicada, que é saber de você, quando você recebeu o primeiro diagnóstico do seu filho. O que te moveu naquele momento para continuar lutando? O primeiro diagnóstico foi quando ele tinha 4 anos de idade e foi muito difícil, porque eu não tinha ideia do que eram os sintomas. Ele não apresentava dor de cabeça, nem vômito, então eram sintomas mais frágeis, assim, no primeiro momento. Então a notícia veio como um choque muito grande, porque quando a criança vai evoluindo e o sintoma vai evoluindo, eu acho que você está um pouco mais preparada, mas o Felipe estava ótimo. De repente, repente ele começou a andar com as pernas bambas, e esse foi o único sintoma que ele teve do câncer. E aí foi diagnosticado com tumor cerebral, com 4 aninhos. E aí operou, fez quimioterapia, radioterapia, e eu claramente via 2 caminhos naquela situação. Ou eu me jogava na cama, eu chorava, me fazia de vítima, ou eu pegava meu filho no colo e dava o melhor tratamento possível para ele. Então eu optei por isso e fui com ele em busca dos melhores tratamentos, melhores médicos, e aceitar com ele esse desafio que a vida impôs a gente, né? Que é o tratamento do câncer, que é uma coisa que maltrata bastante a criança, assim, as pessoas que sofrem. Agora, você, nesse momento que começou a buscar tratamento para o seu filho, você sempre acreditou na cura? Sempre, em todos os minutos. Desistir não era uma palavra para você? Mas, inclusive, essa frase que você disse, era uma frase que eu repetia muito para o Felipe. Eu falei assim, Felipe, qual é a palavra que não existe no nosso dicionário? Ele falava, desistir. A gente não podia desistir. Eu sempre acreditei na cura. Eu fui a um médico em São Paulo e ele falou assim, não, mas dos casos que você tem, que eu já tive aqui, uns 500 casos, nenhum foi sucesso. Eu falei assim, então meu caso vai ser o primeiro. Você pode anotar. Agora o médico, assim, ele chega a desanimar a pessoa, Nossa, né? mas foi um soco no estômago quando ele me disse isso. Falar isso para uma mãe, né? Eu acho que tem outros meios de você falar que é uma situação difícil. E né? como contar isso para uma criança? Isso foi uma outra questão, porque no primeiro momento ele era muito pequeno. Ele tinha 4 anos e ele não entendia muito bem o que estava acontecendo com ele, só que ele ficava muito cansado, né, por causa da quimioterapia, do tratamento da rádio. Eu falei para ele que era um time de futebol, que ele amava futebol. Menino amava futebol, amava o Fluminense, enfim. E eu falava para ele que tinha as células boas e as células ruins. Então, era um campo de batalha ali. Era um jogo tipo Fla-Flu e ele tinha que vencer aquele jogo de qualquer maneira. Então, isso eu acho que dava um ânimo. Eu fiz uma tabela de quimioterapia para ele, que era um campo de futebol. Cada cada sessão que a gente passava, a gente andava com a bolinha em direção ao gol. Que legal. E a última sessão era dentro do gol. Então, toda vez que a gente voltava do tratamento quimioterápico, ele falava, mãe, mexe a bolinha. Eu quero fazer o gol. Exatamente. E como é que foi durante todo esse período? Porque ele teve o diagnóstico, fez o tratamento, mas ele ficou durante alguns anos passando por operações, viagens. Como é que você mantinha o ânimo dele, a fé dele nessa possibilidade da cura? Eu acho que tudo foi baseado muito na minha fé mesmo, de que ele ia ficar bom. E o Felipe sempre foi um paciente que surpreendeu. Ele teve o primeiro tumor, teve uma sequela muito ruim, que ele perdeu a mobilidade das pernas e dos braços, e foi recuperando essa mobilidade com o tempo. Mas a gente teve que fazer uma série de cirurgias com ele fora do país. Durante o processo inteiro, eu nunca baixei a cabeça. E ele, com um sinal de que ele estava acompanhando esse processo todo, quando ele chegou no CTI, numa das cirurgias, ele já não mexia o braço, ele era destro. E ele falou assim, mãe, eu quero desenhar. Eu falei, meu Deus, como é que esse menino vai desenhar? Bom, comprei lá o papel para ele desenhar e o pilô, que deslizava mais, ele arrancou com a boca
com a mão esquerda, com a outra mão, e começou a ser canhoto naquele momento, no CTI. Ele se surpreendeu a cada momento. Ele se surpreendeu e superou a cada momento. Agora, é uma criança que estudava, Isso. tinha os coleguinhas do colégio, os amiguinhos do prédio. Como é que foi essa aceitação dos amigos? Eles permaneceram juntos, deram apoio para o Felipe? Eles fizeram como se fosse uma legião. É a coisa mais linda do mundo, emocionante. A legião de amigos que meu filho tem. Desde os 3 anos de idade, quando ele começou no colégio, até hoje, até esse ano, quando ele faria 14 anos, são os mesmos amigos, uma turma grande de 50 crianças, mais de 50 crianças, e que se revezavam lá em casa todos os dias, e eles iam lá acompanhar o Felipe, ver futebol, assistir, jogar PlayStation, mesmo que o Felipe não pudesse mais jogar, o Felipe ficava assistindo ele jogar, então eles jogarem. Então, assim, foi um aprendizado, eu acho que também para essas crianças, sabe? Um amadurecimento, um companheirismo muito grande, uma fraternidade muito grande. Você acha que esse exemplo do Felipe de força, de permanecer com os amigos, isso abriu a visão, ampliou esse universo desses meninos? Sem dúvida. Eles se tornaram crianças diferentes e adolescentes diferentes por conta do convívio com o diferente, né? Que o Felipe se tornou o diferente do colégio. Foi o primeiro caso que o colégio teve de uma criança que teve paralisia das pernas e dos braços, e mesmo assim continuou frequentando o colégio, eles faziam um teste oral com o Felipe. Eles abriram essa exceção no colégio, fizeram um teste oral com ele porque ele não podia mais escrever, e fizeram rampas de acesso para o Felipe poder, na cadeira de roda, acompanhar as aulas. Isso muda toda uma visão que o colégio tem, que os amigos têm em relação a pessoas com dificuldade de mobilidade, pessoas que são diferentes. Isso. E lá eles são pela integração, que eles sempre me falaram isso. A gente não está aqui para discriminar o Felipe, a gente quer reintegrá-lo à sociedade, porque a gente sabe que não pode ser um câncer, pode ser algum outro tipo de sequela. Que seja diferente naquela comunidade. Então, eles são pela inserção do indivíduo na comunidade. E vão fazer agora um prêmio em nome do Felipe, para o aluno mais perseverante do ano, vai levar o prêmio, vai ser premiado com Isso estimula, título, os alunos. Felipe Cordeiro Guerra Nigre. Agora, no meio dessa dor toda, você teve uma boa notícia, que foi a sua filha, né? Sem dúvida, meu raio de sol. Como é que era a relação dos dois? Eles eram muito amigos? Apesar da diferença grande de idade, eles tinham 6 anos de diferença, porque eu dei esse prazo justamente por causa da primeira doença dele e da série de cirurgias que ele veio depois. Eu fiquei grávida por acaso e quando eu fiquei grávida, eu levei um susto danado, porque eu falei, e agora? Ele está fazendo quimioterapia, agora eu estou com uma nenenzinha dentro de mim, como é que eu vou fazer isso, né? E ele sem andar. Enfim, Deus ajudou, deu tudo certo. Todo mundo fala, mas a quimioterapia, ela é muito... ela pode te contaminar, ela é muito tóxica. Eu falei, eu não quero saber, eu quero dar o melhor para o meu filho. Depois a gente busca ajeitar a vida da Ana Carolina. Sim. E os dois cresceram nesse ambiente de muita união, porque nossas viagens todas para o exterior foram juntas, desde quando ela tinha 4 meses. E eles eram muito amigos, apesar da diferença de idade, eles brincavam com coisas em comum, brincavam de jogos de tabuleiro, de Uno, enfim, desenho. Eles encontravam ali uma afinidade, um jeito de interagir. Exatamente, para ficarem juntos. Agora, muitas mães, nesse momento, poderiam ter desistido da vida, ficado em casa, chorando. Não. Você tinha uma filha para criar. Isso não era uma opção para mim. Mas no meio disso tudo te tocou alguma coisa que você começou a trabalhar para levar para outras pessoas toda essa atenção que o Felipe teve a oportunidade de ter durante o tratamento e que outras crianças não tinham. Eu li que você chegou a vender 40 mil tickets do Mac Dia Feliz. Enquanto ele estava doente. Foi a primeira campanha do Mac Dia Feliz que eu participei, e eu entrei em contato com o INCA através da médica do Felipe, a pediatra oncológica dele, que é a diretora do INCA. E aí ela fez essa ponte, ela falou assim, Renata, eu vou fazer uma festa de Dia das Crianças, você quer ir? Eu falei, você claro. Não conhecia o INCA? Eu não conhecia o INCA, e minha mãe faz festa para adulto, decoradora. Falei, então vamos lá ver como é que é isso. Aí eu fui lá e me apaixonei pelo lugar.
obviamente é muito precário, as crianças são muito carentes, e aquilo dali, cada vez que eu entrava no hospital que o meu filho internava, que não era um hospital particular, eu pensava, gente, e aquelas mães que não têm essa oportunidade? Eu tenho que ajudar. De alguma forma, eu tenho que ajudar aquelas crianças. Eu não sou médica, eu não sou técnica. Então, eu vou, de uma outra forma, atingir aquela criancinha que está ali brincando, que está sofrendo, que está indo para o hospital todos os dias, como eu fui com meu filho, entendeu? Então, eu quis trazer um pouquinho da parte lúdica da vida para eles. E a primeira campanha que eu fiz foi a construção da emergência da pediatria. Não tinha uma emergência. Não tinha uma então, emergência. A criança chegava, ela tinha que ficar esperando junto com os adultos. Isso. E levava a taxa de mortalidade infantil no INCA, essa precariedade de atendimento. E foi reduzida. E aí foi reduzida. São só 3 leitos para o estado inteiro, é muito pouco ainda, mas era o espaço físico que eles tinham lá possível, disponível. E aí a gente conseguiu o apoio de arquitetos, engenheiros e unindo esforços, junto com o MEC Dia Feliz, eu consegui fazer essa... A ideia agora é que você consiga ampliar esse trabalho no INCA para reformar toda aquela ala pediátrica. E aí não para, né? Você começa a fazer, eu quero fazer tudo. Então, o próximo projeto é a reforma da unidade pediátrica inteira, que são 3 andares no INCA. E eu tenho o projeto das minhas brinquedotecas. Eu queria falar isso com você no próximo bloco para a gente poder esmiuçar bastante, mas as pessoas, quando participam desse MEC Dia Feliz, elas estão diretamente ajudando esse tipo de projeto. Isso, é o projeto que eu abraço, porque eu tenho uma conta específica no projeto, dentro do projeto, que vai para a questão que eu tô apoiando aqui no momento. Porque muitas vezes a criança está no INCA, ela não tem ali um local agradável para brincar, né? Igual esse projeto que você já fez em outro hospital. Isso. E isso ajuda na recuperação da criança. Ajuda e muito, porque a criança tem que ter um lado lúdico. A criança não é um ser humano adulto que fica numa sala de espera esperando o tratamento. Ela precisa de uma distração, ela precisa de uma televisão, ela precisa de DVD, leitura, uma coisa lúdica que traga um pouquinho do interior dela para fora, sabe? Porque o exterior é muito triste. O hospital é uma coisa muito fria. Já é para um adulto? Já é para um adulto. Ter que ir para o hospital, e o tratamento oncológico é um tratamento extenso, é um tratamento longo. Você não vai uma vez e volta. Você vai 1, 2, 3, 10, 20 vezes por mês. Às vezes você não sai do hospital. Então, assim, você trazer um pouquinho de cor e um pouquinho de forma lúdica para dentro do hospital, só tem a agregar, só tem que contribuir positivamente para o tratamento. Eu acredito fielmente nisso. A gente vai fazer um intervalo, na volta a gente vai falar desse projeto da Brinquedoteca, que é muito legal. A gente volta já com o perfil, é 1 minuto só.